Eu ainda lembro o cheiro de medo que agarrou a minha pele aquele dia. Um amargo cheiro acre como cinzas molhadas que nenhuma quantidade de esfregação podia remover. A grande escolha estava sobre nós. E enquanto os outros ômegas flutuavam pelos antigos salões de pedra da casa da matilha, com esperança cintilando nos seus olhos, eu me mantive nas sombras, meu cabelo loiro pálido caindo para a frente para esconder meu rosto. O ritual tinha permanecido inalterado por séculos. Uma vez a cada geração, quando a lua alcançava seu ponto mais cheio no céu de inverno, todos os ômegas não acasalados se reuniriam no bosque sagrado. Lá, sob estrelas que pareciam sussurrar segredos mais antigos que o tempo, os alfas viriam para reivindicar suas companheiras. Era considerado a mais alta honra, uma bênção divina da própria deusa da lua ser escolhida para todos, exceto eu. Elanar, você não pode se esconder nas cozinhas para sempre. Meline repreendeu, sua voz gentil mas firme, enquanto ela me encontrava amassando massa de pão com força desnecessária. Diferente das outras meninas ômegas que passavam o dia se adornando com flores e óleos perfumados, eu tinha procurado refúgio no trabalho, no ritmo reconfortante de criar algo útil com minhas mãos. Não estou me escondendo. Eu menti. Embora nós duas soubéssemos melhor, alguém tem que ter certeza que há comida suficiente para depois da cerimônia. Os olhos de Meline suavizaram com pena, um olhar a que eu tinha me acostumado ao longo dos anos. A escolha não é apenas tradição, Ellie. É proteção. Você sabe o que acontece com ômegas não escolhidas. Eu sabia. Elas eram enviadas para as terras da fronteira para viver seus dias em serviço à matilha, mas separadas dela. Não exatamente párias, mas nunca verdadeiramente pertencendo. As esquecidas. Meus dedos moveram-se para o pequeno pingente que pendia ao redor do meu pescoço. Um simples disco de prata gravado com as fases da lua. Tinha sido o último presente da minha mãe para mim antes dela morrer. Pressionado na minha pequena palma com dedos trêmulos enquanto ela sussurrava, lembre-se, pequena, mesmo na escuridão, a lua nunca verdadeiramente desaparece. Por anos eu tinha me agarrado àquelas palavras, ao metal frio que parecia pulsar com sua promessa final. Mas esta noite, enquanto a matilha se preparava para a celebração, aquela promessa parecia oca. Você tem 22, Elanar. Meline continuou, tirando-me dos meus pensamentos. Esta é sua última escolha. Por favor, pelo menos tente. Algo em sua voz, talvez o desespero cru, me fez encontrar seu olhar. Meline tinha sido a amiga mais próxima da minha mãe e tinha cuidado de mim desde o falecimento dela. A preocupação gravada nas linhas ao redor dos seus olhos era real. Qual é o ponto? Eu sussurrei, colocando a massa de lado. Nós duas sabemos o que acontece com ômegas defeituosas como eu. Era a verdade. Ninguém falava em voz alta. Enquanto outras ômegas podiam sentir seus companheiros, podiam sentir o puxão em direção ao seu alfa destinado, eu não sentia nada. Nenhum puxão, nenhum anseio, nenhum lobo interior uivando por completude. Alguns sussurravam que meu lobo era muito fraco, outros que eu era amaldiçoada. A maioria simplesmente fingia não me notar em absoluto. Você não é defeituosa, Meline sibilou, segurando minhas mãos cobertas de flor e as dela. Você é diferente e especial. Eu quase ri daquilo especial, como se ser incapaz de mudar completamente para minha forma de lobo fosse algo para celebrar. Como se ser a única ômega na história da matilha que não conseguia sentir potenciais companheiros fosse um presente em vez de um fardo. Antes que eu pudesse responder, a pesada porta de madeira da cozinha abriu-se, revelando Íris, de cabelo dourado, Íris perfeita, cujo sorriso podia encantar até o guerreiro mais endurecido, e cujo cheiro de ômega era dito que levava alfas à distração. Lá está você, ela exclamou, sua voz musical e leve. As preparações começaram e você ainda está coberta em isso é flor?
Seu nariz enrugou delicadamente. Eu estava ajudando, eu disse, subitamente consciente do meu simples vestido marrom e cabelo bagunçado. Iris sorriu, mas não alcançou seus olhos. Bem, é melhor você se apressar. Os alfas estarão chegando em breve, e os delegados do rei já estão aqui. Meu coração gaguejou no meu peito. O rei? Ray Callum está enviando representantes? Até Meline parecia surpresa. O rei Alfa governava sobre todas as matilhas nos territórios do norte. Uma figura de tal poder e mistério que a maioria dos lobos comuns passava suas vidas inteiras sem vislumbrá-lo. Rumores sobre o rei Callum giravam constantemente, que ele era impossivelmente antigo, que ele tinha matado seu próprio irmão pelo trono, que ele era amaldiçoado por uma bruxa para nunca encontrar sua verdadeira companheira. Eris definhou ligeiramente, claramente encantada em ser a portadora de tais notícias, não apenas delegados. O próprio rei está vindo. O quarto pareceu inclinar sob meus pés. Em 300 anos, nenhum rei alfa tinha jamais atendido a uma cerimônia de escolha para uma matilha comum como a nossa. Mas por quê? Meline perguntou, expressando a pergunta que tinha se alojado na minha garganta. Iris encolheu os ombros, o movimento elegante mesmo na sua desconsideração. Quem sabe, mas eles dizem que ele está procurando por algo ou alguém. Seu olhar cintilou para mim, depois para longe, como se a própria ideia de que ele pudesse estar procurando por alguém como eu fosse absurda. E era. Eu sabia que era. Contudo, algo frio e pesado se estabeleceu na boca do meu estômago. Eu deveria ir, eu murmurei, escovando farinha do meu vestido em um gesto feudal. Sim, você deveria. Iris concordou. Muito rapidamente, o ritual de limpeza começa ao pôr do sol. Enquanto eu passava por ela em direção à porta, ela segurou meu pulso, seus dedos como delicadas algemas. Elanar, ela disse, sua voz subitamente séria. Eles também dizem que o rei está mudado diferente do antes. Tenha cuidado. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela já tinha se virado, deixando-me com a sensação inquietante de que esta noite não seguiria o padrão familiar de decepção para o qual eu tinha me preparado. As fontes termais sagradas fumegavam no crepúsculo que se reunia, as águas ricas em minerais brilhando em azul etéreo contra a floresta que escurecia. Dezenas de meninas ômegas se moviam pelos rituais de limpeza, suas risadas nervosas ecoando pela água, enquanto elas preparavam seus corpos e espíritos para a escolha. Eu me demorei na borda, esperando até que a maioria tivesse terminado antes de escorregar para a água, deixando seu calor me envolver como um abraço. As fontes eram ditas para aprimorar nosso sentido natural, para nos tornar mais atraentes para os alfas que em breve chegariam. Para mim, era simplesmente um momento de paz antes da rejeição inevitável. Você acha que ele será bonito? Uma jovem ômega chamada Sarah sussurrou para sua amiga enquanto elas passavam por onde eu estava imersa. O rei, quero dizer. Ouvi dizer que ele não foi visto em público por quase uma década. Sua companheira respondeu. Não desde a maldição. Eu afundei mais fundo na água, fingindo não ouvir. Que maldição? Sarah perguntou, sua voz caindo ainda mais baixo. Eles dizem que depois da traição de seu irmão, algo quebrou nele. Que ele se tornou mais besta do que homem. É por isso que ele precisa de uma companheira tão desesperadamente para quebrar a maldição antes que ela o consuma completamente. Um arrepio correu por mim que não tinha nada a ver com o ar que esfriava. Lendas e maldições eram tão comuns quanto estrelas no céu noturno entre nossa espécie. Mas algo sobre esta história particular puxou uma memória, um fragmento de um conto que minha mãe tinha uma vez me contado sobre um rei cujo coração tinha se transformado em pedra. Você está pensando muito alto, veio uma voz ao meu lado, assustando-me dos meus pensamentos. Eu virei para encontrar uma mulher mais velha que eu não reconhecia entrando na água por perto. Seu cabelo era prateado como a luz da lua. Seus olhos um âmbar peculiar que parecia brilhar no crepúsculo.
Ela não era da nossa matilha. Eu teria lembrado alguém com tamanha presença. Sinto muito, eu disse automaticamente, embora eu não tivesse inteira certeza do que eu estava me desculpando. A mulher sorriu, a expressão transformando suas feições severas em algo quase gentil. Não há necessidade disso, criança. Os pensamentos perturbados dos indesejados são frequentemente os mais interessantes. Minha respiração falhou. Como você sabia? Ela riu, o som como pedras caindo em um riacho. Eu vivi tempo suficiente para reconhecer o olhar de alguém que acredita que não pertence. Eu deveria ter ficado ofendida, mas não havia malícia nas suas palavras. Apenas uma simples declaração de verdade que era de alguma forma mais reconfortante do que as bem-intencionadas garantias de Meline. Eles dizem que o rei está vindo. Eu disse, não tenho certeza porque eu estava confiando na estranha. Sim, ela respondeu, estudando-me com aqueles olhos âmbar perturbadores. Ele procura pelo que lhe foi prometido. E o que é isso? Seu sorriso aprofundou-se, revelando dentes que pareciam apenas ligeiramente muito afiados. Aquela cujas lágrimas podem lavar a pedra. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, uma buzina soou à distância. 3 longas notas lúgubres que sinalizavam a aproximação dos alfas. Ao nosso redor, ômegas saíram da água apressadamente, alcançando roupões e flores nas mãos umas das outras em excitação e medo. Sua última escolha, a mulher de cabelo prateado observou, não fazendo nenhum movimento para deixar a água. Eu assenti, subitamente incapaz de falar além do nó na minha garganta. Então talvez você devesse realmente escolher desta vez, Elanar. Ela disse, usando meu nome, embora eu nunca o tivesse dado. A estranheza do momento foi quebrada pela voz de Meline chamando meu nome. Quando eu me virei, a mulher misteriosa tinha sumido, deixando apenas ondulações na superfície da água para provar que ela tinha estado ali em absoluto. O bosque sagrado ficava no coração do nosso território. Antigos carvalhos formando um círculo perfeito ao redor de uma clareira banhada pela luz da lua. Esta noite, tochas alinhavam o caminho que levava a ele, suas chamas dançando em um vento que carregava o cheiro de antecipação e medo. Eu andei lentamente, deliberadamente, seguindo atrás das outras ômegas, em seus vestidos cerimoniais brancos. O meu era emprestado, ligeiramente muito grande nos ombros e muito curto nos tornozelos, mas estava limpo e inteiro, o que era tudo o que importava para um ritual no qual eu não tinha esperança de ter sucesso. Fique perto de mim, Meline sussurrou enquanto nos aproximávamos do bosque. Ela não tinha um papel oficial na cerimônia, mas tinha insistido em me acompanhar como minha guardiã. Lembra o que eu te disse? Eu assenti. Embora nós duas soubéssemos que seu conselho para ficar de pé, para encontrar os olhares dos alfas, para permitir que meu cheiro natural os alcançasse, tinha me falhado 3 vezes antes. Ainda assim, sua presença ao meu lado era um conforto ao qual eu me agarrava, enquanto passávamos sob o antigo arco de carvalho retorcido que marcava a entrada do bosque. Dentro, a clareira tinha sido transformada. Lanternas de prata pendiam dos galhos, lançando um brilho de outro mundo sobre rostos tanto familiares quanto estranhos. Nossos membros da matilha estavam em um círculo reverente ao redor das bordas, enquanto no centro esperavam os alfas não acasalados, figuras fortes e orgulhosas cujo poder parecia pulsar no ar ao redor deles. E no extremo oposto, sobre um trono esculpido de um único toco de árvore maciço, sentava-se uma figura que só podia ser o Rei Alfa. Mesmo sentado, ele dominava o espaço, mais largo do que qualquer alfa que eu tinha jamais visto, com ombros que esticavam contra o rico tecido do seu manto cerimonial. Ele era tanto bonito quanto aterrorizante. Seu cabelo, preto como uma noite sem lua, caía em ondas selvagens até seus ombros, parcialmente obscurecendo um rosto que parecia esculpido em granito, mas eram seus olhos que me mantinham transfixada. Olhos da cor de gelo ártico, tão pálidos que pareciam quase incolores na luz prateada.
Aqueles olhos se moviam metodicamente pelo nosso grupo, avaliando cada ômega com fria indiferença. Quando eles passaram por mim, eu senti um calafrio percorrer minha espinha, embora se de medo ou de outra coisa, eu não podia dizer. Bem-vindos, inonado ancião Caim, nosso líder espiritual da matilha. Esta noite, sob a abençoada lua cheia, nos reunimos para o sagrado ritual de escolha. Que a deusa guie cada alfa à sua companheira destinada, e que cada união traga força à nossa matilha e alegria aos nossos corações. As palavras tradicionais me envolveram enquanto eu estava rigidamente ao lado de Meline, tentando me tornar invisível. Ao nosso redor, ômegas se moviam nervosamente, seus sentidos aguçando-se com excitação enquanto a cerimônia começava. Um por um, alfas avançaram, movendo-se entre nós com graça predatória. Alguns sabiam imediatamente, abordando sua ômega escolhida com passos determinados. Outros circulavam mais cautelosamente, cheirando o ar, esperando por aquele momento de reconhecimento. Oh, não! Eu assisti enquanto Sara, a jovem ômega das fontes, era abordada por um alfa alto de cabelo ruivo castanho, cujo sorriso gentil desmentia o poder evidente em sua estrutura. Seu rosto transformou-se com alegria enquanto ele estendia a mão para ela, a conexão entre eles quase visível no ar. Ao meu lado, Meline apertou meu braço encorajadoramente, mas eu podia sentir sua esperança diminuindo, enquanto alfa após alfa passava sem sequer olhar na minha direção. Estava acontecendo exatamente como antes, como eu sabia que aconteceria. Meu olhar voltou-se para o rei alfa apenas para encontrá-lo olhando diretamente para mim. Sua cabeça ligeiramente inclinada, como se intrigado por algo que ele não conseguia entender muito bem. A intensidade de sua atenção fez minha pele formigar, e eu rapidamente desviei o olhar, o coração martelando contra minhas costelas. Quando ousei olhar novamente, ele estava falando com um beta alto, de aparência severa, ao seu lado, sua expressão escura. O beta assentiu e se afastou, desaparecendo nas sombras além do bosque. A cerimônia continuou, o número de ômegas não reclamadas diminuindo, até que apenas um punhado permaneceu. Eu mesma, Íris, e 3 outras que eu mal conhecia. Íris estava alta e confiante, sua beleza dourada atraindo olhares admirados de vários alfas que a circulavam como lobos ao redor da presa. E então, enquanto o ancião Caim estava prestes a falar novamente, uma perturbação ondulou pela multidão. O beta que tinha falado com o rei retornou acompanhado por 2 guerreiros maciços ostentando o brasão real em sua armadura. Entre eles, arrastavam uma figura lutando, um homem cujo rosto estava escondido pelo capuz de um manto esfarrapado. Sua Majestade, o beta anunciou, sua voz cortando os murmúrios confusos. Nós o encontramos espreitando na borda do território como você previu. O rei levantou-se do seu trono e o bosque inteiro caiu em silêncio. Ele se moveu com graça inesperada para alguém do seu tamanho, descendo os degraus para se aproximar do cativo com passos medidos. Remova seu capuz, ele comandou, sua voz profunda e áspera, como se tivesse sido raspada por gelo. Os guardas obedeceram, puxando para trás o capuz para revelar um rosto que arrancou suspiros da matilha reunida. O homem era bonito de uma forma afiada e cruel, com feições que poderiam ter sido chamadas de aristocráticas se não fosse pela cicatriz que torcia seu lábio superior em um sorriso sarcástico permanente. Mas foram seus olhos que me chocaram. Olhos idênticos em sua cor pálida e gelada aos do rei. Irmão, o rei disse, a única palavra carregada com séculos de dor. Minha mão voou para o pingente na minha garganta, seu metal subitamente queimando contra minha pele enquanto as peças de uma velha história se encaixavam. A traição, a maldição, o irmão que tinha tentado tomar o trono. Príncipe Damian, o gêmeo do rei, seu traidor, o arquiteto de seu sofrimento, sorriu com todo o calor de uma tempestade de inverno. Olá, Caleb, ele disse.
Eu não teria perdido seu mais recente fracasso por nada. O rosto do rei permaneceu impassível, mas eu senti o surto de seu poder, energia alfa crua e indomável que colidiu através do bosque como uma onda de maré, fazendo com que várias ômegas gemessem e caíssem de joelhos. Eu balancei, mas permaneci em pé, ancorada por alguma força inexplicável. O ritual ainda não está completo. Ray Calum respondeu, sua voz terrivelmente calma. Não importa, príncipe Damien Hill. O som como o vidro quebrando. Você sabe o que a bruxa disse. Apenas as lágrimas de amor verdadeiro, livremente dadas, podem quebrar sua maldição. E ainda aqui você está, ainda forçando ômegas a desfilar diante de você como gado em leilão. Ainda acreditando que uma delas poderia realmente querer o monstro que você se tornou. Eu não percebi que tinha me movido até que senti a mão restritiva de Meline no meu braço. Algo nas palavras cruéis do príncipe tinha despertado uma fúria em mim que eu não sabia que possuía. Um instinto protetor que não fazia sentido dado que o rei era o alfa mais poderoso em existência e não precisava de defesa de alguém como eu. Contudo, enquanto eu olhava para ele, parado rígido e sozinho apesar de estar cercado por seus súditos, eu vi além do exterior temível a dor gravada nas linhas ao redor dos seus olhos, a solidão que pendia ao redor dele como um manto. Nossos olhares se encontraram através da clareira. E naquele momento, algo mudou. Um reconhecimento que não tinha nada a ver com instintos ômega ou laços de acasalamento, e tudo a ver com entender o que significava ser indesejado. E pela primeira vez na minha vida, eu senti meu lobo interior se agitar. Eu senti seu despertar como uma chama acendendo dentro do meu peito. Esta parte dormente de mim mesma, que tinha adormecido por tanto tempo. Meu lobo, fraco e subdesenvolvido como era, empurrou contra os limites da minha consciência, esticando-se em direção a algo, alguém. A comoção na clareira escalou enquanto guardas cercavam o príncipe Damien, seus rosnados retumbando pelo ar noturno. Ancião Caim tentou restaurar a ordem, sua voz envelhecida quase perdida no caos, enquanto as ômegas restantes se amontoavam, medo e confusão rolando delas em ondas. Todas, exceto Íris, que estava alta, sua cabeça dourada inclinada em direção aos irmãos reais com interesse não disfarçado. Basta. O comando do rei Calum cortou a discórdia como uma lâmina através da seda. Ele não tinha levantado sua voz. Ainda assim, a única palavra carregava poder suficiente para silenciar todo murmúrio, para acalmar todo movimento inquieto. O sorriso do príncipe Damien nunca vacilou, embora ele não mais lutasse contra seus captores. Ainda bancando o governante digno, irmão. Quanto tempo antes que todos vejam o que eu vi, a besta sob a coroa? Eu assisti as mãos do rei se curvarem em punhos aos seus lados, nós dos dedos embranquecendo, e senti um desejo inexplicável de ir até ele, de colocar minhas pequenas mãos sobre as suas grandes, até que a tensão diminuísse. O impulso era tão estranho, tão contrário ao meu instinto usual de permanecer invisível, que eu quase ofeguei em voz alta. Levem-no, o rei ordenou, seu olhar ártico nunca deixando o rosto do irmão. Nós lidaremos com esta intrusão depois que a cerimônia estiver completa. Enquanto os guardas arrastavam o príncipe ainda sorrindo de lado para longe, Ray Calum virou-se de volta para a reunião, sua expressão mais uma vez uma máscara impenetrável. Minhas desculpas pela interrupção. Por favor, continuem. Ancião Cain limpou a garganta, visivelmente abalado, mas determinado a manter a tradição. Nós temos 5 ômegas ainda não reclamadas, ele anunciou, gesticulando para nosso pequeno grupo. Como é costume, elas se aproximarão da chama sagrada e oferecerão sua oração à deusa da lua. Esta era a parte que eu mais temia. A humilhação ritual que vinha quando uma ômega permanecia não escolhida. Uma por uma, nós avançaríamos, declararíamos nossa dignidade como companheiras e esperaríamos. Era para ser uma oportunidade final.
Um momento em que o destino poderia intervir para aquelas preteridas na escolha inicial. Nas minhas 3 cerimônias anteriores, eu tinha ficado diante da chama em silêncio, incapaz de falar as palavras que pareciam mentiras na minha boca. Por que me proclamar digna quando meu próprio lobo parecia me rejeitar? Ares foi primeiro, deslizando para a frente com graça praticada para ficar diante da bacia de prata onde o fogo sagrado dançava. Sua voz soou clara e doce no ar noturno, enquanto ela recitava a oração tradicional. Pela luz da lua e força da terra, eu me ofereço como companheira e parceira, como mãe para futuras gerações, como ômega para a força do meu alfa, deusa, guie-me para onde eu pertenço. Vários alfas se agitaram inquietamente, seu interesse evidente, mas nenhum avançou para reclamá-la. Uma onda de surpresa moveu-se pela multidão. Íris rejeitada parecia impossível. Uma por uma, as outras ômegas seguiram, cada uma recitando a oração, cada uma recebida com silêncio. Quando foi a minha vez, Meline apertou minha mão e sussurrou: "Fale do seu coração." Não apenas as palavras rituais. Eu me movi em direção à chama sagrada em pernas instáveis, consciente de cada olho sobre mim, do peso da expectativa e da certeza da decepção. O calor do fogo aqueceu meu rosto enquanto eu estava diante dele, minha mente esvaziando-se das palavras tradicionais, deixando apenas a verdade que eu nunca tinha ousado falar em voz alta. Eu não tenho grande oferenda, eu comecei, minha voz mal audível, mesmo para meus próprios ouvidos. Eu não posso prometer ser o que todos acreditam que uma ômega deveria ser. Um murmúrio ondulou pela assembleia, e ancião Caim franziu a testa à minha desviação das palavras rituais. Mas algo me impeliu a continuar, a finalmente dar voz aos pensamentos que tinham vivido dentro de mim por tanto tempo. Meu lobo é fraco, minha conexão com ela frágil. Eu não sinto o puxão que outros descrevem, a certeza de saber para quem eu sou destinada. Eu pausei, meus dedos encontrando o pingente na minha garganta, tirando força de seus contornos familiares. Mas eu sei o que significa sobreviver nas sombras, encontrar valor em ser útil em vez de desejada. Eu sei como esperar pela escuridão, acreditando que a luz retornará. As palavras vieram não de nenhum roteiro, mas de algum lugar mais profundo. Uma nascente de verdade que eu não sabia que existia dentro de mim. Enquanto eu falava, eu senti meu lobo se agitar novamente, pressionando mais perto da superfície da minha consciência do que ela jamais tinha estado antes. Eu não peço para ser escolhida por pena ou obrigação. Eu peço apenas pela chance de pertencer a algum lugar, a alguém que me veja como eu sou. Não defeituosa, não amaldiçoada, apenas diferente. Minha voz quebrou na última palavra, e eu senti uma única lágrima escorrer pela minha bochecha, caindo na chama sagrada com um suave sibilo. O fogo irrompeu subitamente, saltando mais alto com uma explosão de luz azul prateada que arrancou os suspiros da multidão que assistia. E então silêncio. Um silêncio tão completo que parecia engolir até o som da respiração. Eu mantive meus olhos na chama, relutante em encarar a pena ou desgosto que eu sabia que me saudaria quando eu me virasse. Era assim que sempre terminava. Com silêncio, com rejeição, com a longa caminhada de volta para uma vida vivida nas margens. A súbita pressão de uma presença atrás de mim foi tão inesperada que eu quase tropecei para trás no fogo. Uma mão me firmou, grande, quente, poderosa, agarrando meu cotovelo com surpreendente gentileza. "Olhe para mim", comandou uma voz que parecia contornar meus ouvidos e falar diretamente para algo primordial dentro de mim. Lentamente eu me virei, já sabendo quem eu encontraria. Rei Calum pairava sobre mim, seus olhos pálidos não mais distantes, mas focados com intensidade inquietante no meu rosto. Tão perto, eu podia ver as finas linhas de exaustão ao redor dos seus olhos, o ligeiro tremor na mão que não estava segurando o meu braço, a forma como sua mandíbula se apertava como se estivesse com dor. "Seu nome", ele disse. As palavras em algum lugar entre pergunta e demanda.
Elanar, eu sussurrei, subitamente consciente do silêncio absoluto que tinha caído sobre o bosque sagrado, dos centenas de olhos assistindo por este momento impossível se desenrolar. Elanar, ele repetiu, meu nome soando diferente em sua boca, significativo, quase sagrado. Você chorou. Não era o que eu esperava que ele dissesse. E a confusão deve ter aparecido no meu rosto, porque sua expressão suavizou-se fracionadamente. Sua lágrima, ele esclareceu, gesticulando para a chama sagrada, que ainda queimava com um invulgar tom azul prateado, dada livremente, sem manipulação ou força. A compreensão surgiu lentamente. A maldição da bruxa. Apenas as lágrimas de amor verdadeiro livremente dadas. Mas isso não podia ser o que ele queria dizer. Éramos estranhos. Não havia amor entre nós, verdadeiro ou de outro modo. Eu não entendo, eu admiti, esquecendo por um momento que eu estava falando com o Rei Alfa, que o protocolo exigia formalidade e deferência. Algo que poderia ter sido um sorriso em outra vida pairou sobre suas feições severas. Isso faz dois de nós. Antes que eu pudesse responder, ele virou-se para se dirigir à matilha reunida, sua mão ainda firmemente no meu cotovelo, como se temesse que eu pudesse fugir. Talvez ele estivesse certo em se preocupar. A urgência de correr, de se esconder, de retornar à segurança da invisibilidade era quase esmagadora. A escolha está completa, ele anunciou, sua voz carregando sem esforço pela clareira. Eu reivindico esta ômega é minha. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o sangue correndo nos meus ouvidos. A respiração ofegante assustada de algum lugar próximo que poderia ter sido Meline. O suave farfalhar das folhas acima na brisa noturna suave. E então caos. Vozes levantaram-se em confusão e protesto. Mais proeminentemente Iris. Seus tons melódicos usuais afiados com descrença. Mas ela é defeituosa. Ela nem consegue mudar corretamente. Ancião Caim deu um passo à frente, seu rosto envelhecido grave. Sua Majestade, com todo respeito, a lei é clara. E uma ômega deve ser capaz de abraçar plenamente sua natureza de lobo para ser acasalada com um alfa do seu calibre. O aperto do rei no meu braço apertou, não dolorosamente, mas possessivamente. Você presumiria me dar lições sobre a lei, ancião? Eu que a tenho mantido por 3 séculos? O velho empalideceu, mas manteve sua posição. A lei existe para proteger tanto o alfa quanto o ômega. Um vínculo fraco coloca ambos em perigo. E com sua condição. Minha condição. Rei Calum interrompeu, sua voz perigosamente suave. É minha preocupação sozinha. Eu deveria ter ficado apavorada. Eu deveria ter estado desesperadamente procurando escapar desta situação impossível. Em vez disso, eu me encontrei estudando o rosto do rei, notando a forma como o músculo saltava ao longo de sua mandíbula, o alargamento quase imperceptível de suas pupilas, o leve brilho de suor em sua têmpora, apesar do ar fresco da noite. Ele estava com dor, dor constante e moedora que ele escondia atrás daquela expressão impassível e porte régio. Você está ferido, eu disse calmamente, as palavras destinadas apenas a ele. Seus olhos se fixaram nos meus, a surpresa momentaneamente substituindo o controle frio. O que você disse? Você está sentindo dor? Eu repeti, mantendo minha voz baixa. Eu posso ver. Por um batimento cardíaco, sua máscara escorregou, revelando uma vulnerabilidade tão crua que eu quase não conseguia suportar olhar para ela. Então ela se foi, trancada atrás de muros construídos ao longo de séculos. Venha, ele disse, ignorando os protestos contínuos ao nosso redor. Nós partimos imediatamente, mas eu olhei para Meline, que estava congelada na borda da clareira, seu rosto uma mistura de medo e descrença. Você pode dizer seus adeus, ele concedeu, soltando meu braço, mas permanecendo perto,
como se incerto se eu não desapareceria se ele me deixasse fora de sua vista. Rapidamente, eu me movi em direção a Meline em pernas que pareciam desconectadas do meu corpo. A irrealidade da situação fazendo a curta distância parecer infinita. Quando eu a alcancei, ela agarrou minhas mãos, seus olhos vasculhando meu rosto. Elanar, você tem certeza? Isso é inesperado. Um eufemismo, se é que já houve um. Eu não acho que tenho escolha. Eu sussurrei. Sempre há uma escolha, ela insistiu, apertando seu aperto nas minhas mãos. Mesmo com um rei alfa, havia? O pensamento de recusá-lo, de recuar para minha pequena e segura existência de cozinhas e sombras, pareceu subitamente impossível. Não por causa de seu poder ou status, mas por causa do que eu tinha vislumbrado sob eles. Dor que ecoava minha própria solidão. Uma alma tão isolada quanto a minha sempre tinha sido. Eu quero ir, eu disse, surpreendendo-me com a verdade disso. Eu não entendo o porquê, mas eu preciso. Meline me estudou por um longo momento. Então assentiu lentamente. Sua mãe sempre disse que seu caminho seria diferente. Eu não acho que nem ela poderia ter imaginado isso. Ela apertou algo na minha palma. Um pequeno embrulho de pano que cheirava a ervas e casa para proteção e lembrança. Eu o agarrei firmemente, lutando contra uma nova onda de lágrimas. Obrigada por tudo. Seja corajosa, pequena, ela sussurrou, ecoando as palavras da minha mãe de muito tempo atrás. E lembre-se de quem você é, independentemente do que eles tentem fazer de você. Uma sombra caiu sobre nós, o rei. Sua paciência evidentemente exaurida. É hora. Eu guardei o presente de Meline no bolso do meu vestido cerimonial e virei-me para encará-lo, subitamente consciente de quão estranha eu devia parecer. Uma ômega simples e sem destaque em um vestido emprestado, escolhida pelo alfa mais poderoso em existência. Ele ofereceu seu braço com correção formal, e eu coloquei minha mão sobre ele, sentindo a força mal contida sob o fino tecido de sua manga, o calor que irradiava dele como uma febre. Enquanto ele me conduzia do bosque sagrado, passando pelos rostos chocados da minha matilha, eu captei um vislumbre da expressão de Iris, não mais meramente surpresa, mas torcida com algo mais escuro, mais perigoso. Ódio, talvez, ou ciúme tão intenso que beirava a loucura. Eu desviei o olhar rapidamente, focando em vez disso no caminho à frente, no passo medido do rei ao meu lado, na estranha sensação do meu lobo se agitando inquietamente sob minha pele, mais presente do que ela jamais tinha estado antes. Além do bosque, uma procissão real esperava, guardas blindados, carruagens elegantes, cavalos batendo impacientemente no luar. O rei me guiou em direção à maior carruagem, sua superfície preta laqueada adornada com um brasão real em prata. Seus pertences? Ele perguntou, pausando na porta da carruagem. Eu quase ri da absurdidade da pergunta. Eu não tenho nada que valha a pena trazer, eu admiti. Apenas o que Meline me deu, e minha mão foi para o pingente na minha garganta. Seu olhar seguiu o movimento, demorando-se no simples disco de prata. Da sua mãe? Eu assenti, surpresa que ele tivesse adivinhado. Então vale a pena trazer, ele disse, algo suave entrando em sua voz pela primeira vez. Um guarda abriu a porta da carruagem, curvando-se profundamente enquanto o rei me entregava para dentro. O interior era luxuoso além de tudo que eu já tinha visto. Assentos de veludo macio, lanternas de prata lançando luz quente, peles para afastar o frio do inverno. Eu me empolerei desajeitadamente na borda de um assento, intensamente consciente das minhas unhas manchadas de flor, meu cabelo sem adornos, meu vestido emprestado com sua barra muito curta. O que eu estava fazendo aqui? O que o rei Alfa poderia possivelmente querer comigo? Ele entrou depois de mim, sua estrutura maciça fazendo a espaçosa carruagem parecer subitamente apertada. Enquanto ele se acomodava à minha frente, eu notei novamente a maneira cuidadosa como ele se movia.
como se cada gesto exigisse controle calculado. Você tem perguntas, ele afirmou enquanto a carruagem avançava em movimento, começando a jornada que me levaria para longe de tudo que eu já tinha conhecido. Uma risada histérica ameaçou borbulhar do meu peito. Perguntas? Eu não tinha nada além de perguntas. Cada uma mais impossível que a última. Por que eu? Eu finalmente consegui. A única pergunta que parecia importar. Sua expressão permaneceu ilegível, mas algo cintilou naqueles olhos pálidos. Incerteza, talvez, ou uma vulnerabilidade que ele não estava acostumado a revelar. Eu não sei, ele admitiu a honestidade me surpreendendo. Mas quando você falou, quando você chorou, algo aconteceu. Algo que eu estava esperando por muito tempo. A maldição, eu sussurrei. Ele se enrijeceu, cansaço substituindo a abertura momentânea. O que você sabe de maldições, pequena ômega? O termo carinhoso falado sem calor me lembrou da vasta distância entre nós. Não apenas em status, mas em experiência, em poder, no próprio tempo. Ele tinha vivido por séculos. Eu estava mal nos meus 20 anos. Apenas histórias, eu disse cautelosamente. E o que seu irmão mencionou sobre lágrimas e amor verdadeiro, sua mandíbula apertou, um músculo saltando sob a pele. Meu irmão fala muito livremente de assuntos que ele não entende. Então me ajude a entender, eu rebati, mais ousada do que eu jamais tinha sido na minha vida. Se eu for para ser sua companheira, eu não mereço saber o que isso significa? Por um longo momento, ele simplesmente olhou para mim, sua expressão não revelando nada. Então, lentamente, ele estendeu a mão, palma para cima, uma oferenda em vez de uma demanda. O que você sente? Ele perguntou baixinho. Quando você me toca. Eu hesitei. Então coloquei meu muito menor contato e enviou um choque através de mim. Não o laço de acasalamento que Ômega falava em sussurros, mas outra coisa, algo que fez meu lobo dormente pressionar mais perto da superfície da minha consciência, ansioso e alerta. Calor, eu respondi honestamente, e reconhecimento de alguma forma, como se meu lobo soubesse algo que eu não sei. Ele assentiu como se minha resposta confirmasse algo que ele tinha suspeitado. A maldição é complexa, tecida com magia antiga que nem eu compreendo totalmente, mas no seu cerne é simples. Eu estou me tornando o que meu irmão já acredita que eu sou, um monstro, mais besta do que homem. A cada ano que passava, eu estudei seu rosto, vendo agora o que eu tinha perdido antes. Os caninos ligeiramente alongados, a palidez inumana dos seus olhos, as fracas cristas sob sua pele, onde a estrutura óssea estava sutilmente mudando. E você acha que eu posso quebrar esta maldição? Eu perguntei, incapaz de manter a descrença na minha voz. Eu, que mal consigo me conectar com meu próprio lobo? Seu polegar traçou um círculo na minha palma, o gesto estranhamente reconfortante. Talvez seja exatamente por isso que deve ser você. Uma mulher presa entre mundos, nem totalmente humana, nem totalmente loba. Como ele, eu percebi com clareza súbita, ele também existia em um espaço liminar, preso entre sua forma humana e o monstro em que a maldição o estava lentamente transformando. O que acontece agora? Eu perguntei, minha voz mal audível sobre o estrondo das rodas da carruagem. Agora, ele disse, ainda segurando minha mão na sua muito maior. Nós retornamos ao palácio e descobrimos se o destino ou mera coincidência te trouxe até mim. Enquanto a carruagem nos levava pela noite de inverno, para longe de tudo familiar e em direção a um futuro incerto, eu senti meu lobo se agitar mais uma vez. Não com medo, mas com uma estranha e selvagem esperança de que talvez depois de uma vida inteira sem pertencer, eu finalmente tinha encontrado onde eu deveria estar. Mesmo que fosse ao lado de um rei amaldiçoado que poderia a qualquer momento se tornar o monstro que ele temia. A jornada para o Palácio Real levou 3 dias. 3 dias de silêncio quebrado apenas pela conversação mais necessária.
3 dias observando a paisagem se transformar das florestas familiares do meu território para as escarpadas cadeias de montanhas do norte. 3 dias estudando o rei Alfa, quando ele pensava que eu não estava olhando, catalogando os momentos em que a dor brilhava em suas feições. A maneira como ele às vezes pressionava a palma da mão contra o peito, como se tentasse conter algo, lutando para se libertar. Cada noite parávamos em casas seguras designadas, pequenas estruturas fortificadas mantidas para viagens reais. Cada noite eu recebia meu próprio quarto, guardado por guerreiros silenciosos que nunca encontravam meu olhar. Cada noite eu ficava acordada, ouvindo os sons do rei andando no quarto adjacente ao meu. Sua inquietação, uma coisa tangível que parecia vazar pelas paredes. Pelo terceiro dia, a exaustão tinha deixado olheiras sob meus olhos que combinavam com as do próprio rei. Quando o palácio finalmente entrou em vista, sua silhueta imponente e nítida contra o céu crepuscular, eu quase chorei de alívio. É lindo, eu murmurei, as palavras escapando antes que eu pudesse considerar se o rei Alfa acolheria minha opinião. Ele olhou para mim, surpreso brevemente, desalojando a máscara de neutralidade controlada que ele usava. Você o acha, então a maioria vê apenas frieza em seu design. Eu estudei o palácio mais cuidadosamente, observando as torres imponentes de pedra pálida, as paredes maciças que capturavam a luz moribunda do sol e a transformavam em fitas de ouro e âmbar. Havia uma austeridade nele, certamente, mas também uma elegância selvagem que falava algo profundo dentro de mim. Parece que ele cresceu da própria montanha. Eu disse como se pertencesse ali. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente um sorriso, mas um amolecimento ao redor dos olhos que transformou suas feições severas. Você tem um jeito de ver além das superfícies, Elanar. O som do meu nome e sua voz profunda enviaram um calor inesperado através de mim. Durante toda a nossa jornada, ele tinha me chamado de Ômega quando ele se dirigia a mim em absoluto, mantendo uma distância cuidadosa, apesar da intimidade da nossa carruagem compartilhada. Enquanto passávamos pelos portões maciços, eu senti um formigamento de consciência. Centenas de olhos observando de janelas e portas, curiosos e avaliando a casa real, vindo para inspecionar a escolha inesperada de seu rei. A carruagem parou em um vasto pátio, e uma mulher alta e elegante com cabelo cinza-aço deu um passo à frente quando a porta se abriu. Ela se curvou formalmente para o rei, então virou um olhar penetrante para mim. Sua Majestade, eu vejo que a escolha foi bem-sucedida. Foi sempre. Havia uma riqueza de significado em como ela hesitou antes daquela última palavra, e eu me senti encolhendo sob seu escrutínio, muito consciente do meu vestido amassado de viagem e aparência simples. Lady Helena, o rei reconheceu, seu tom revelando nada de seus pensamentos. Esta é Elanar. Ela receberá os aposentos reais adjacentes aos meus. As sobrancelhas de Lady Helena ergueram-se fracionadamente, a única indicação de surpresa em seu comportamento de outra forma composto. Claro, Sua Majestade. Eles serão preparados imediatamente. Ela virou-se para mim, sua expressão cuidadosamente neutra. Bem-vinda ao Palácio do Norte, Ômega Elenar. Eu sou Lady Helena, intendente real e conselheira de Sua Majestade. Eu assenti desajeitadamente, incerta do protocolo apropriado. Eu deveria fazer uma reverência, curvar-me. Em nossa pequena matilha, as formalidades tinham sido mínimas. Tradições simplificadas por necessidade e familiaridade. Obrigada. Eu consegui, contentando-me com uma ligeira inclinação da minha cabeça que parecia nem satisfazer nem ofender. Os lábios de Lady Helena se estreitaram, mas ela não disse mais nada, apenas gesticulando para eu seguir enquanto ela abria caminho para o palácio. O rei permaneceu no pátio, imediatamente cercado por conselheiros e guardas, todos falando em tons urgentes e sussurrantes. Eu olhei para trás para ele uma vez, cruzando seu olhar brevemente
antes que ele fosse engolido pela multidão. Naquele momento, eu vi algo que poderia ter sido tranquilidade ou poderia ter sido um aviso. Eu não conseguia dizer qual, e a incerteza me deixou fria, apesar do calor do palácio quando entramos. A ala real tem estado fechada por algum tempo. Lady Helena disse enquanto caminhávamos por corredores de crescente grandiosidade, passando por janelas em arco que emolduravam vistas espetaculares das montanhas. O rei tem preferido a solidão nos últimos anos. A maneira cuidadosa como ela escolheu suas palavras me disse mais do que o que ela realmente disse. O rei tinha se isolado, retirado do funcionamento normal da vida da corte por causa da maldição, eu presumi. Embora eu soubesse que era melhor não perguntar diretamente. Estes serão seus aposentos, ela anunciou, parando diante de uma porta dupla, ricamente esculpida. Eles estão conectados à suíte do rei através de uma sala de estar compartilhada, embora aquela porta tenha permanecido trancada por muitos anos. Ela empurrou as portas para revelar um espaço tão vasto e luxuoso que eu momentaneamente esqueci de respirar. A luz do sol fluía através de altas janelas, iluminando uma área de estar com móveis elegantemente curvos, uma enorme cama de dossel drapeada em tecidos ricos e portas que levavam ao que pareciam ser cômodos adicionais além. Isto é para mim? Eu perguntei, incapaz de manter a descrença na minha voz. A expressão de Lady Helena suavizou marginalmente. Estes são os aposentos tradicionais para a companheira real. Eles não têm sido usados desde o falecimento da rainha Alara há mais de 2 séculos. Eu entrei no quarto cautelosamente, sentindo-me como uma intrusa em um espaço sagrado. O ar continha o mais fraco traço de algo floral, não poeira, como eu poderia ter esperado de aposentos há muito não usados, mas o fantasma persistente de perfume, como se a presença da rainha tivesse sido cuidadosamente preservada. Rainha Alara era a mãe do rei. Oscar no rei. Lady Helena continuou, movendo-se para puxar as cortinas pesadas e deixar entrar mais luz. Ela morreu durante as Guerras do Norte, antes do incidente com o príncipe Damien. Tantas omissões cuidadosas, tantas pausas delicadas. Eu me perguntei se eu algum dia ouviria a verdade completa do que tinha acontecido entre os irmãos reais, o que tinha levado à maldição que agora ameaçava consumir o rei. Damacelas de companhia a atenderão em breve, Lady Helena disse, movendo-se em direção à porta. Elas a ajudarão a se banhar e vestir apropriadamente para o jantar. O rei espera sua presença na mesa principal esta noite. O pânico agitou-se no meu peito. Esta noite, eu não conheço os costumes, os protocolos. Você aprenderá, ela interrompeu, seu tom deixando claro que não era uma questão para debate. Como todas as consortes reais antes de você. Eu não era uma consorte ainda, não oficialmente, mas eu não a corrigi. Em vez disso, eu fiz a pergunta que tinha me roído desde nossa chegada. Lady Helena, por que o rei me escolheu de verdade? Ela pausou na porta, estudando-me com olhos que certamente tinham testemunhado séculos de intriga da corte e segredos reais. Isso, ela disse finalmente, é algo que você deve perguntar a ele mesma. Mas eu lhe direi isto. Em 300 anos, eu nunca ouvi trazer uma ômega para estes aposentos. Com aquela declaração críptica, ela saiu, fechando as portas suavemente atrás dela e me deixando sozinha na grandeza opressiva dos meus novos arredores. As atendentes prometidas chegaram logo depois. 3 mulheres beta que se apresentaram como Meera, Senna e Daria. Elas se moveram com eficiência praticada, enchendo uma enorme banheira de mármore com água fumegante e perfumada com óleos, estendendo roupas íntimas de linho fino e seda, e me apresentando um vestido azul meia-noite profundo, que parecia mais apropriado para uma rainha do que para uma ômega comum, que tinha passado a maior parte de sua vida em uma cozinha lotada. Eu não posso usar isso,
Eu protestei enquanto Senna segurava o vestido para minha inspeção. É muito fino, muito, muito real, Meera sugeriu, seu tom gentil mas firme. Você deve sentar-se ao lado do rei esta noite. Ômega Elanar, sua aparência reflete sobre ele. Colocado dessa forma, eu mal podia recusar. Eu permiti que elas me guiassem pelos rituais desconhecidos de preparação real, o longo banho na água perfumada, a secagem e escovação cuidadosas do meu cabelo, até que ele brilhasse como seda pálida, a aplicação de cosméticos sutis para realçar, em vez de transformar minhas feições. Quando elas finalmente me viraram para encarar o espelho, eu mal me reconheci. A mulher que me olhava de volta parecia elegante, composta, quase régia, nada como a trabalhadora de cozinha coberta de flor que eu tinha sido apenas dias atrás. O pingente, eu disse subitamente, alcançando o disco de prata que tinha sido removido durante meu banho. Eu preciso usá-lo. As atendentes trocaram olhares, claramente duvidando do lugar do simples adorno com o elaborado vestido. Mas Meera assentiu e o prendeu ao redor do meu pescoço sem comentário. O peso familiar dele contra minha pele foi instantaneamente calmante, um lembrete de quem eu era sob a ostentação. É hora, Daria anunciou, olhando para um relógio que eu não tinha notado antes. Nós a escoltaremos até o salão de jantar. Eu a segui por um labirinto vertiginoso de corredores, tentando memorizar a rota, mas rapidamente ficando irremediavelmente perdida na vastidão do palácio. Por toda parte que passávamos, olhos seguiam, curiosos, avaliando, às vezes abertamente hostis. A notícia da minha chegada claramente tinha se espalhado junto com especulações sobre o que isso poderia significar. O salão de jantar tirou meu fôlego. Um espaço cavernoso com um teto abobadado do qual pendiam enormes lustres, suas centenas de velas lançando luz dourada sobre longas mesas arranjadas em fileiras hierárquicas. No extremo oposto, em um estrado elevado, ficava a mesa principal onde o rei se sentaria. Ele já estava lá quando chegamos, envolvido em conversa com Lady Helena e vários outros conselheiros, enquanto eu me aproximava, guiada pela minha presença. O salão gradualmente caiu em silêncio, a conversa morrendo enquanto todos os olhos se voltavam para observar meu progresso. O rei olhou para cima, seu olhar pálido me encontrando infalivelmente através da distância. Por um momento, algo cintilou em sua expressão. Surpresa, talvez, ou aprovação. Antes que a máscara familiar de neutralidade descesse mais uma vez, eu mantive meus olhos fixos nele enquanto caminhava, usando sua presença sólida como uma âncora neste mar de estranhos. Quando eu alcancei o estrado, eu hesitei, incerta do protocolo. Eu deveria me curvar, falar, esperar para ser reconhecida. O rei resolveu meu dilema levantando-se e estendendo sua mão para mim. Um gesto formal que, no entanto, parecia íntimo no silêncio vigilante do salão. Elanar, ele disse, sua voz profunda carregando facilmente no espaço silencioso. Você nos honra com sua presença. Eu coloquei minha mão na dele, sentindo novamente aquele estranho choque de reconhecimento, o agitar do meu lobo sob minha pele. Obrigada por me convidar, Sua Majestade. Ele me guiou para o assento à sua direita, a posição de maior honra. Eu aprenderia mais tarde, e permaneceu de pé até que eu estivesse sentada. Enquanto ele retomava sua própria cadeira, um sinal sutil deve ter sido dado, pois o salão irrompeu em som mais uma vez, conversas retomando com uma intensidade que sugeria que muitas delas se centravam em mim. Você parece, o rei pausou, parecendo procurar uma palavra apropriada. Bem, apesar de tudo, da estranheza da minha situação, dos olhos vigilantes, do peso da expectativa, eu me encontrei lutando contra um sorriso ao seu elogio forçado. Obrigada, você também. Era verdade. Ele tinha trocado suas roupas de viagem por trajes formais que enfatizavam a largura de seus ombros e a força magra de sua estrutura.
Seu cabelo escuro tinha sido puxado para trás, revelando os ângulos afiados de seu rosto mais claramente. Ele parecia a cada centímetro o Rei Alfa, poderoso comandando perigoso. Ainda assim, eu podia ver os sinais de tensão ao redor de seus olhos, a maneira cuidadosa como ele se portava, como se estivesse constantemente monitorando algo dentro. Servos apareceram, colocando o primeiro prato diante de nós. Alguma sopa delicada que cheirava a ervas e cogumelos selvagens. Eu observei o rei pelo canto do meu olho, imitando seus movimentos enquanto ele levantava sua colher, grata pela tarefa simples que me dava algo para focar, além dos centenas de olhos que me encaravam. Eles estão curiosos sobre você, ele disse baixinho, para meus ouvidos apenas. Faz algum tempo desde que eu mostrei interesse em qualquer ômega. Eu quase engasguei com minha sopa. Algum tempo parecia um eufemismo espetacular se Lady Helena fosse para ser acreditada. E você tem? Eu perguntei antes que eu pudesse reconsiderar a ousadia da pergunta. Mostrado interesse em mim, quero dizer. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento eu vislumbrei algo cru e honesto sob o controle cuidadoso. Eu te trouxe aqui, ele disse simplesmente. Eu não trouxe nenhum outro. Antes que eu pudesse responder, uma comoção na entrada do salão atraiu toda a atenção. Guardas moveram-se para posições defensivas enquanto uma figura familiar entrava pelas portas, flanqueada por guerreiros reais, que pareciam incertos se eles estavam escoltando ou restringindo-o. Príncipe Damian tinha se arrumado desde que eu o tinha visto pela última vez. Seu manto esfarrapado substituído por trajes elegantes que rivalizavam com os do próprio rei. Sua cicatriz brilhava prateada na luz da vela, dando ao seu sorriso uma qualidade predatória enquanto ele se aproximava da mesa principal. Ao meu lado, o rei tinha ficado completamente imóvel, embora eu pudesse sentir a tensão irradiando dele como o calor de uma chama. Irmão, Príncipe Damian chamou, sua voz carregando facilmente pelo salão agora silencioso. Quão omisso de você não me convidar para o jantar, especialmente quando você está apresentando seu novo animal de estimação à corte. Eu senti, em vez de ver, o controle do rei escorregar, um surto de poder alfa tão intenso que vários servos próximos caíram de joelhos, pescoços expostos em submissão instintiva. Meu próprio lobo encolheu-se, embora não por medo do próprio rei, mas por medo por ele, pelo que esta perda de controle poderia significar. Sem pensar, eu coloquei minha mão sobre a dele, onde ela agarrava a borda da mesa com força suficiente para embranquecer seus nós dos dedos. Respire, eu sussurrei, um eco do que minha mãe costumava me dizer quando minhas próprias emoções ameaçavam sobrecarregar minha tênue conexão com meu lobo. Apenas respire. Para minha surpresa, ele o fez, puxando uma respiração profunda que pareceu estabilizá-lo. A onda opressiva de energia alfa recuou, permitindo que os servos se levantassem tremulamente. Príncipe Damian, o rei reconheceu, sua voz não traindo nenhuma da tensão que eu podia sentir nos músculos rígidos sob minha palma. Eu não estava ciente de que você tinha sido liberado das celas de custódia. Oh, vamos lá, Calum, Damian Hill, usando o nome de batismo do rei com desrespeito deliberado. Você realmente pensou que aquelas celas poderiam me segurar? Além disso, eu não podia perder a chance de conhecer a mais recente candidata para quebrar sua maldição. Seu olhar se moveu para mim, olhos pálidos como gelo, tão parecidos com os de seu irmão, ainda assim totalmente diferentes em seu divertimento frio. Embora eu deva dizer, seus padrões caíram consideravelmente. Pelo menos os outros tinham lobos funcionando. Eu sentia as palavras como um golpe físico, minha mão livre subindo instintivamente para tocar meu pingente em busca de segurança. O rei enrijeceu sob meu toque, mas antes que ele pudesse responder, outra voz cortou a tensão. Isso é bastante, Príncipe Damian. Lady Helena tinha se levantado de seu assento mais abaixo na mesa principal,
Seu porte régio e tom imponente deixando claro porque ela ocupava em posição de intendente real. Você se dirigirá ao rei com o devido respeito, ou você será escoltado de volta para sua cela em correntes desta vez, se necessário. Príncipe Damian's sorriso nunca vacilou, embora algo perigoso brilhasse em seus olhos. Sempre a serva leal, Helena. Diga-me, meu irmão sabe o que você fez? O que você ajudou a bruxa a esconder? Lady Helena empalideceu visivelmente, sua compostura rachando pela primeira vez desde que eu a conheci. Você fala de assuntos que você não entende. Oh, eu entendo perfeitamente, Damian rebateu, seu olhar movendo-se entre ela e o rei. Eu entendo que meu querido irmão trouxe outra ômega inocente para este palácio amaldiçoado, esperando que ela seja a única a salvá-lo. Quantas isso faz, Caleb? Uma dúzia? Duas? E quando ela falhar, como todas as outras falharam, você a descartará também? Ou esta terminará como basta? O rugido do rei abalou os próprios alicerces do salão, copos vibrando nas mesas, chamas de velas tremeluzindo no surto de poder que acompanhava a palavra. Ele se levantou abruptamente, minha mão caindo da dele. Guardas, escoltem meu irmão para a ala leste. Ele é confinado lá até que eu decida o contrário. Qualquer servo que o ajude a sair enfrentará a execução. Os guardas moveram-se imediatamente, cercando o príncipe Damian, que notavelmente não ofereceu resistência. Ele apenas se curvou com cortesia exagerada. Primeiro ao rei e então mais profundamente para mim. Aproveite sua estadia no Palácio dos Ossos, pequena Ômega. Ele disse suavemente enquanto os guardas o levavam embora. E lembre-se, toda maldição tem um preço, e nunca são os culpados que o pagam. Enquanto as portas se fechavam atrás dele, o salão permaneceu em silêncio, centenas de olhos movendo-se entre o rei e eu, especulação e medo misturando-se em igual medida. Eu estava congelada. As palavras do príncipe Damian ecoando na minha mente. Quantas isso faz? E quando ela falhar, como todas as outras falharam, você a descartará também. O rei permaneceu em pé, sua respiração pesada, seu controle visivelmente se esvaindo. Sem olhar para mim, ele se dirigiu ao salão. Continua em sua refeição. Lady Helena presidirá, então mais silenciosamente para mim. Venha comigo. Eu me levantei em pernas instáveis, consciente dos sussurros que nos seguiam enquanto ele me conduzia para fora do salão. Seu passo tão rápido que eu tive que quase correr para acompanhar. Nós nos movemos por corredores que eu não tinha visto antes, subindo escadarias que espiralavam para cima até que emergimos em uma varanda de pedra alta em uma das torres do palácio. O ar noturno estava amargamente frio, estrelas flamejando com clareza impossível no céu da montanha. O rei caminhou até a balaustrada, agarrando-a com ambas as mãos, enquanto puxava respirações profundas do ar gelado. Eu fiquei para trás, incerta do meu lugar neste momento de luta privada. Meu lobo, no entanto, pressionou para a frente insistentemente, impelindo-me em direção a ele com um instinto que eu não podia ignorar. Seu irmão disse todas as outras. Eu disse calmamente, movendo-me para ficar ao lado dele na balaustrada. Quantas ômegas você trouxe aqui antes de mim? Por um longo momento eu pensei que ele não responderia. Quando ele finalmente falou, sua voz era áspera, como se as palavras estivessem sendo arrancadas dele. 7. 7 ômegas ao longo de 3 séculos. O número era tanto maior quanto menor do que eu tinha temido. E o que aconteceu com elas? Ele se virou para me encarar então, e na luz da lua eu podia ver as mudanças mais claramente. Os caninos alongados, a sutil crista de osso em sua testa, o brilho inumano de seus olhos, a maldição avançando, remodelando-o pouco a pouco em algo diferente de humano, diferente de lobo. Elas falharam, ele disse simplesmente. Ou eu falhei. A maldição permaneceu inquebrada. E então eu pressionei, precisando saber,
precisando entender que destino me esperava quando, se eu falhasse também, então elas foram enviadas para casa com riqueza suficiente para garantir seu conforto pelo resto de suas vidas. Sua expressão escureceu. Apesar do que meu irmão implicou, eu não tenho o hábito de descartar pessoas quando elas não mais servem ao meu propósito. Alívio me invadiu, embora fosse rapidamente seguido por confusão. Então, o que ele quis dizer sobre alguém terminando diferente? O rei virou-se novamente, seu olhar fixo nas montanhas distantes. Essa é uma história para outra hora. Esta noite eu te trouxe aqui com um propósito diferente. Ele estendeu sua mão para mim, palma para cima, como ele tinha feito na carruagem dias atrás. A lua cheia surge. Eu preciso saber se o que eu senti em você era real ou meramente desespero da minha parte. Eu coloquei minha mão na dele, sentindo o agora familiar surto de reconhecimento, o agitar do meu lobo. O que você precisa que eu faça? Mude comigo, ele disse, seus dedos fechando-se ao redor dos meus. Deixe-me ver seu lobo. O medo apertou minha garganta. Este era o momento que eu tinha temido desde que deixei minha matilha. A inevitável decepção quando ele descobrisse quão quebrada minha conexão com meu lobo realmente era. Em nosso território, eu tinha sido capaz de esconder minha incapacidade de mudar completamente, de dar desculpas, de evitar situações que exporiam minha deficiência. Aqui, com o Rei Alfa observando, não haveria onde se esconder. Eu não consigo, eu sussurrei, a vergonha queimando quente nas minhas bochechas. Eu nunca fui capaz de completar uma mudança total. Meu lobo ela é muito fraca, muito desconectada. Em vez do desgosto ou decepção que eu esperava, sua expressão suavizou com algo que poderia ter sido compreensão. Mostre-me o que você pode fazer, ele disse. Eu preciso ver, Elanar, a gentileza em sua voz, o uso do meu nome em vez de ômega, me deu a coragem para tentar. Eu fechei meus olhos, voltando-me para o lugar onde meu lobo residia. Aquela parte sombria e elusiva de mim mesma, que sempre tinha parecido apenas além do alcance. Ela estava lá, mais presente do que jamais tinha estado, pressionando ansiosamente contra os limites que sempre a tinham contido. Eu senti seu anseio, seu desejo de se libertar, de correr sob a lua cheia. Deixe ir, o rei murmurou, sua voz parecendo falar diretamente para meu lobo. Confie nela e deixe ir. Eu tinha passado minha vida lutando para controlar as mudanças parciais que eram tudo o que eu conseguia gerenciar. Os momentos embaraçosos quando garras emergiam sem serem chamadas, quando dentes se afiavam em momentos inapropriados. Agora eu tentei fazer o oposto, render o controle, deixar meu lobo assumir a liderança. Dor lancinante me invadiu quando a mudança começou. Ossos rangendo, músculos esticando. Eu ofeguei, quase recuando da borda como sempre tinha feito antes. Mas a mão do rei apertou-se ao redor da minha. Fique com isso, ele comandou, autoridade alfa ressoando em sua voz. Ela é mais forte do que você sabe. Eu me forcei a empurrar através da dor, a continuar movendo-me em direção à mudança em vez de para longe dela. Meu lobo avançou ansiosamente, e pela primeira vez na minha vida, eu senti a sensação emocionante de nossos espíritos se alinhando, se fundindo, tornando-se um. O mundo mudou ao meu redor, cores intensificando, sentidos aguçando. Eu caí de 4 enquanto meu corpo se transformava. Pelo ondulando pela minha pele, patas substituindo mãos e pés. O processo foi agonizante, mas também emocionante. Uma onda de poder diferente de tudo que eu já tinha experimentado. E então estava feito. A transformação completa. Eu estava na varanda de pedra na minha forma de lobo. Pequena comparada à maioria das ômegas. Meu pelo do mesmo loiro pálido que meu cabelo humano, mas inegavelmente completamente lobo. O rei me encarou com uma expressão de espanto que transformou suas feições severas. Eu sabia. Ele respirou, caindo de um joelho diante de mim. Eu sabia que o que eu senti em você era real.
Eu dei um passo hesitante em direção a ele, depois outro, maravilhando-me com a graça fluida do movimento nesta forma. Quando eu o alcancei, eu pressionei meu focinho contra sua mão estendida, inspirando seu cheiro. Pinheiro e neve e algo selvagem. Primal. Você não está quebrada, Elanar. Ele disse suavemente, seus dedos entrelaçando-se no pelo da minha juba. Você nunca esteve quebrada. Seu lobo estava esperando por algo. Alguém que pudesse ver sua verdadeira força. A alegria me invadiu. Pura, descomplicada alegria de finalmente estar inteira. Eu joguei minha cabeça para trás e uivei, o som ressoando claro e verdadeiro pela noite da montanha. E depois de um momento de silêncio assustado, o rei Alfa se juntou a mim, seu uivo mais profundo, entrelaçando-se com o meu em perfeita harmonia. Por aquele breve, perfeito momento sob a lua cheia. Não havia maldição, nenhuma intriga de palácio, nenhum príncipe Damian com seus avisos crípticos. Havia apenas a canção de lobo para lobo, o antigo chamado que tinha ligado nossa espécie desde o primeiro metamorfo que caminhou pela terra. E naquela canção eu ouvi as primeiras notas do que um dia poderia se tornar amor. A euforia da minha primeira mudança total desvaneceu com o amanhecer, substituída por perguntas que se multiplicavam a cada dia que passava. O rei tinha se retirado mais uma vez, passando longas horas em reuniões de conselho ou trancado em aposentos, onde eu não tinha permissão para entrar. Quando nos víamos em jantares formais ou caminhadas cuidadosamente orquestradas pelos jardins do palácio, ele era invariavelmente educado, mas distante, como se a conexão que tínhamos compartilhado sob a lua cheia nunca tivesse existido. Uma semana se passou. Então também eu explorei o palácio, aprendendo seus ritmos e segredos sob a vigilante orientação de Lady Helena. Ela me ensinou protocolos da corte, hierarquias da matilha, a complexa história dos territórios do norte, todas as coisas que uma companheira de Rei Alfa deveria saber. No entanto, ela nunca falou da maldição das ômegas anteriores que tinham falhado em quebrá-la, ou dos avisos crípticos do príncipe Damian. O próprio príncipe permaneceu confinado à ala leste, embora os servos sussurrassem que ele recebia visitantes frequentes, membros da corte que eram atraídos por seu carisma, apesar da clara desaprovação do rei. Eu evitei aquela parte do palácio, desconfortável com a memória de seus olhos frios como gelo e sorriso zombeteiro. Foi durante a terceira semana que eu descobri a porta trancada. Eu tinha estado inquieta, incapaz de dormir apesar do luxuoso conforto dos meus aposentos. Meu lobo, uma vez despertado, estava impaciente por outra mudança, outro gosto de liberdade. Eu andei pela sala de estar, que conectava minha suíte à do rei, arrastando meus dedos ao longo de estantes cheias de textos antigos, quando minha mão roçou em algo que não parecia certo. Uma seção de painel que cedia ligeiramente à pressão, a curiosidade superando a cautela. Eu pressionei mais forte. O painel deslizou lateralmente, revelando uma porta estreita equipada com uma fechadura de prata ornamentada. Sem pensar, eu alcancei o pingente na minha garganta. O simples disco que tinha sido o último presente da minha mãe para mim. Algo puxou minha memória, a estranha mulher nas fontes termais, seus olhos âmbar que pareciam ver através de mim. Lembre-se, pequena, mesmo na escuridão, a lua nunca verdadeiramente desaparece. Eu removi o pingente, examinando-o na luz fraca da lâmpada. Não era nada especial, apenas um disco de prata gravado com as fases da lua. Ainda assim, enquanto eu o virava nas minhas mãos, eu notei algo que eu nunca tinha visto antes. A borda não era lisa, mas serrilhada em um padrão distinto. Com o coração acelerado, eu pressionei o disco contra a fechadura. Ele encaixou perfeitamente. A porta abriu-se silenciosamente, revelando uma escada estreita em espiral para baixo na escuridão. Meu lobo avançou com entusiasmo inesperado,
impelindo-me a descer, apesar do medo humano que sussurrava cautela. Eu encontrei uma lâmpada e segui as escadas para baixo no coração da montanha sobre a qual o palácio foi construído. O ar ficou mais frio, pesado com o cheiro de terra e algo mais, algo antigo e poderoso que chamava meu lobo. A escada terminou em uma câmara circular esculpida da rocha viva. No seu centro estava uma piscina de água, tão parada que poderia ter sido vidro, refletindo a luz da minha lâmpada com clareza paternal. Ao redor da borda da piscina, esculpida no chão de pedra, havia uma série de símbolos que eu não reconhecia. Runas antigas que pareciam pulsar com uma luz prateada fraca. Você não deveria estar aqui. Eu me virei para encontrar o rei parado na porta, sua estrutura maciça bloqueando a única saída. Sua expressão era trovejante, olhos pálidos brilhando com poder alfa. Sinto muito, eu disse automaticamente, embora meu lobo se recusasse a encolher-se. Eu encontrei a porta e decidi ignorar a fechadura. Ele interrompeu, entrando na câmara. Para invadir o único lugar neste palácio que é proibido a todos, exceto a mim. Eu deveria ter ficado apavorada. Sua raiva era palpável, uma força física que tornava o ar pesado e espesso. Em vez disso, eu senti uma estranha calma, uma certeza de que eu estava exatamente onde eu precisava estar. O que é este lugar? Eu perguntei, gesticulando para a piscina, as runas, as antigas paredes de pedra. Ele hesitou, conflito claro em seu rosto. O desejo de manter segredos em guerra com outra coisa, algo que o tinha atraído a mim em primeiro lugar. O coração da maldição, ele finalmente disse, passando por mim para ficar na beira da piscina. O lugar onde começou e onde deve terminar. Eu me aproximei cautelosamente, ficando ao lado dele para olhar para a água. Por um momento, eu vi apenas nossos reflexos. O rei alto e poderoso. Eu mesma, pequena, mas não mais incerta. Então a superfície ondulou, embora não houvesse brisa para perturbá-la, e os reflexos mudaram. O rosto do rei alongou-se, feições mudando para algo não só sem lobo, não só sem humano. Um híbrido monstruoso preso entre formas. Meu próprio reflexo desapareceu inteiramente, substituído por uma névoa prateada giratória. Isso é o que me espera, ele disse baixinho, gesticulando para a imagem distorcida. O estágio final da maldição. Nem homem nem lobo, mas algo outro. Algo que destruirá tudo que eu construí, tudo que eu protegi por 3 séculos. A compreensão surgiu lentamente. As lágrimas de amor verdadeiro livremente dadas, eu murmurei, lembrando as palavras do príncipe Damien. Elas são destinadas a cair nesta piscina. O rei assentiu, sua expressão sombria. De acordo com a bruxa que lançou a maldição, só então a transformação será detida. Só então eu permanecerei eu mesmo. E as outras ômegas, as que vieram antes de mim, a dor brilhou em suas feições. Elas tentaram, algumas por ambição, outras por dever. Uma, ele interrompeu, virando-se da piscina. Uma eu pensei que poderia ter sucesso. Ela era gentil, delicada. Ela disse que me amava. Eu esperei, sentindo que havia mais na história, algo que explicava o aviso críptico do príncipe Damien. O que aconteceu com ela? Eu perguntei quando o silêncio se estendeu demais. Ela morreu, ele disse. As palavras mal audíveis. Aqui nesta câmara, a piscina. Ela rejeitou suas lágrimas. O contragolpe de energia mágica foi demais para ela suportar. O horror me invadiu. E você acha que me trouxe aqui sabendo que isso poderia acontecer? Ele virou-se para mim e a angústia crua em seu rosto fez meu coração gaguejar. Não, depois que Elise morreu, eu jurei nunca trazer outra ômega aqui. Por 2 séculos eu tenho lutado contra a maldição sozinho, observando-a avançar ano após ano, sentindo-me escorregar mais para longe da humanidade com cada lua que passa. Então por que eu? Eu sussurrei. Por que agora? Porque estou ficando sem tempo, ele admitiu, sua voz quebrando. Porque quando você falou na escolha, quando você chorou aquela única lágrima,
Algo aconteceu que eu não sinto há séculos. Esperança, Elanar. Você me deu esperança. Ele me alcançou então, suas grandes mãos emoldurando meu rosto com gentileza inesperada. Mas eu não arriscarei sua vida, nem mesmo para me salvar. Quando eu te vi aqui, eu percebi o quão egoísta eu tenho sido te trazendo para este lugar amaldiçoado, sem te contar a verdade completa. Eu cobri suas mãos com as minhas, sentindo o ligeiro tremor nelas. Diga-me agora, eu disse. Tudo. E assim ele fez. Lá, ao lado da piscina de magia antiga, ele me contou sobre a bruxa que tinha amado o príncipe Damien, de como ela tinha amaldiçoado o rei quando ele baniu seu irmão por tentar tomar o trono. Ele falou de séculos passados procurando uma maneira de quebrar a maldição, da lenta e inexorável transformação que o estava consumindo, do monstro que ele temia se tornar. A maldição estará completa na próxima lua de sangue, ele concluiu, sua voz oca com resignação. Daqui a 3 dias, quando ela surgir, eu me perderei completamente. A menos que alguém derrame lágrimas de amor verdadeiro na piscina, eu disse, olhando para a água parada que tinha voltado a refletir nossos verdadeiros eus. Um risco que eu não pedirei para você correr. Ele disse firmemente. Você partirá amanhã. Retorne à sua matilha com riqueza suficiente para garantir que você nunca queira por nada. O pensamento de partir enviou uma pontada de dor através do meu peito tão intensa que roubou minha respiração. Meu lobo uivou em protesto, pressionando contra minha consciência com urgência desesperada. E se eu recusar ir? Eu perguntei, levantando meu queixo em desafio. Se eu escolher ficar? Algo cintilou em seus olhos. Esperança rapidamente suprimida. Você não entende o que está dizendo. Você não. Ele pausou, lutando visivelmente. Você não me ama, Elanar. Você não pode. Nós mal nos conhecemos. Eu não sei se eu te amo, eu admiti, a honestidade vindo facilmente. Mas eu sei que meu lobo reconheceu algo em você desde o momento em que nos conhecemos. Eu sei que você me ajudou a encontrar uma parte de mim mesma que eu pensava estar quebrada além do reparo. E eu sei que não vou te deixar para enfrentar isso sozinho. Eu estendi a mão, tocando seu rosto, sentindo o calor de sua pele, a ligeira aspereza onde a estrutura óssea inumana pressionava contra ela. Deixe-me tentar, eu sussurrei. Deixe-me escolher desta vez, como você uma vez sugeriu que eu deveria. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para mim, conflito e anseio guerreando em sua expressão. Então, lentamente, ele assentiu. 3 dias, ele disse. 3 dias para ver se o que seu lobo sente é suficiente. 3 dias para se apaixonar por um rei amaldiçoado. 3 dias para salvá-lo ou vê-lo se tornar um monstro. Enquanto subíamos as escadas, deixando a câmara antiga para trás, eu senti o peso do pingente contra minha pele. O último presente da minha mãe, a Bom, que de alguma forma me tinha levado exatamente onde eu precisava estar. Pela primeira vez desde que cheguei ao palácio, eu me senti certa do meu caminho. Eu talvez ainda não amasse o Rei Alfa, mas eu lutaria por ele. E lutando por ele, talvez eu descobriria se a conexão entre nós era forte o suficiente para quebrar uma maldição de séculos. Se minhas lágrimas, quando elas viessem, seriam lágrimas de amor verdadeiro livre